Fala galera do Transformados Podcast, estamos começando mais um episódio. Já vai perdoando a minha voz aí, tô meio resfriado, mas o importante é que a gente tá aqui pra fazer o que Deus nos permitir. Tô aqui com meu parceiro, como sempre, Rodrigo Diniz. Como que você tá, meu irmão? Tô bem demais, Arthur. Boa. E você? Vai me passar gripe hoje não? Não. Galera, não posso deixar de falar, antes da gente começar, que o objetivo do nosso podcast não é falar de religião, mas falar de transformação real e verdadeira em Jesus Cristo. E hoje a gente tá aqui com um convidado, tô muito empolgado. Eu já vi vídeo dele assim, acho que metade das visualizações dele são minhas e a outra metade talvez do meu irmão. E eu vou dar uma dica agora aqui. Não se assustem, eu não vou virar cantor, não adianta pedir, tá? Mas é assim, ó. O meu louvor incomodou. Quem é, Arthur? Galera, a gente tá aqui com o brabo, o cara é do fogo, do manto, da oração. Inclusive ele chegou aqui já. A gente pode orar, meter uma oração braba aqui com a gente, com vocês. Samuel Tairone, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês. Uma alegria poder estar aqui. E assim, a gente dando glória e aleluia. Eita, vamos glória. seguir firme, constante na obra do Senhor, porque a obra não para. É verdade. Que benção, mano. É um prazer a gente estar te recebendo Prazer aqui. é todo meu. Seja bem-vindo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é como tudo começou na tua vida? A questão do cristianismo, não sei se tu é de berço, como que tudo começou pra ti? Olha, eu comecei, graças a Deus, né? Eu tive o privilégio de nascer no berço evangélico. Meus pais, eles não eram crentes, mas a minha mãe teve um encontro com Jesus ali em 15 anos de idade. O meu pai também. A minha avó era da Deus e Amor, mas o meu pai, ele não tinha aceitado ainda Jesus como o único e suficiente Salvador. E ali a minha avó foi orando, minha avó do coque, né, de oração, vai clamando ali, não tem ninguém que resista. É, as baixinhas ainda do coque. É o Bop, né? É o Bop de Cristo. E ali, a minha avó orando ali, graças a Deus o Senhor restaurou a minha mãe, restaurou meu pai, tirou meu pai do lamaçal do pecado. Hoje meu pai não era nem para estar vivo. Meu pai tem um testemunho muito lindo para contar. E foi quando meus pais se encontraram e começaram a seguir a caminhada com Jesus. Meus pais foram da Deus e Amor, depois eles foram para a Assembleia de Deus. E em 2010 eu nasci, e ali foi uma alegria, né? Porque muitos anos a minha mãe não podia gerar. Tu foi o primeiro filho? Fui o primeiro filho, sou o mais velho. E aí minha mãe não podia gerar, e ali foi quando Deus fez um milagre na vida dela. E em 2010 eles conseguiram, e aí eu nasci, e foi quando começou a nossa caminhada. Eu nasci, continuei crescendo, e desde do meu nascimento até a minha fase de bebê, de criança, eu já tive um testemunho para contar, porque nem para estar aqui hoje era para mim estar aqui. Já era para mim estar morto, desenganado pela medicina. Algo muito lindo mesmo que Deus fez na vida da minha casa, da minha família. Glória a Deus. E eu já contei esse testemunho, mas é bom frisar porque as coisas de Deus são incríveis. Não, conta pra gente porque eu não conheço. As coisas de Deus são incríveis. Com 9 meses de idade, meus pais descobriram, e a medicina descobriu, que eu estava tendo crise de convulsão e epilepsia. E com 9 meses de idade eu sempre fui um menino muito pra frente, e eu já começava a bater a cabeça na parede, começava já a ter febre a 40 graus, e ali começou a agravar, começou a piorar, e ali começou a dar crise de convulsão profunda, começou a dar ali crise de epilepsia, eu entortava a língua, virava os olhos, me tremia todo, Caraca. muito pequeno, e meus pais muito preocupados, dizendo assim, meu Deus, como que vai acontecer, né? Como que nós vamos proceder aí em diante? E aí meus pais naquela guerra espiritual, e nada do Senhor me curar. Vou resumir aqui porque eu já contei a história em outro podcast, mas o Senhor literalmente fez um milagre na minha vida. E eu sempre gostei de cantar. Mas com 9 meses tu foi restaurado? Com 9, não. Demorou um processo, um tempinho aí. Eu só fui ser curado chegando já a quase 3 anos de idade. Você chegou a ser desenganado ou não? Já, desenganado pelos médicos. E a médica chegou e falou assim pra mim, olha, o seu filho, falou para meus pais, o seu filho vai precisar usar capacete, porque ele vai ser uma criança especial e eu vou dar Gardenal pra ele. Se ele tomar Gardenal, ele pode até entrar em retardatice.
Meu Deus. Porque eu desligava do nada. Eu lembro que eu estava comendo na mesa com os meus pais. A gente estava cantando ali, momento família, tinha uma mesinha, eu tinha já 1 ano de idade. E aí, do nada, eu desliguei. Parece que alguém pegou meu cérebro assim, tirou e depois colocou de novo. Eu apaguei, caí com a minha cara em cima do prato. Levantei assim, falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Assustado. E aí foi quando meus pais levaram pro médico e a médica falou assim, olha, vai ter que tomar Gardenal, esse menino vai ser especial e ele vai ter que usar esse capacete pra sempre, porque sempre vai ter essa convulsão, porque isso não tem cura. E só pra agravar, né, a situação, o meu pai não autorizou eu tomar Gardenal, porque senão ia afetar muito a minha mente, né? Ia ficar totalmente... Corria riscos. Uhum. E ali foi quando os meus pais conversaram com a médica, meu pai falou, não quero esse remédio, eu quero o outro. Ele falou, pode até ser outro, mas o outro que causa menos efeito. E ali a gente foi naquela caminhada, naquela guerra. E aí meus pais começaram, até meu pai uma vez teve um momento da vida dele que eu estava tão doente, nessa fase, que o Senhor não fazia, o Senhor não curava, porque não era o tempo dele curar, né? Não era o tempo dele fazer ainda na minha vida, porque para cada um Deus tem um propósito, para cada um Deus tem algo a fazer, né, de extraordinário. E ali teve uma vez que meu pai até queria largar a fé, porque ele falou assim, e isso é muito forte, ele falou assim, por que o Senhor cura tanta gente e não quer curar o meu filho? Começa a culpar Deus, né, geralmente. É assim que começa. Porque o Senhor cura tanta gente, a gente vê o Senhor curando filho de ciclano, filho de fulano, por que o Senhor não quer curar o meu filho? E aí foi quando meu pai começou a falar com Deus. Falei assim, meu Deus, eu tô aqui há anos na obra, caminhando com Cristo, orando, pedindo o milagre do meu filho e nada do Senhor fazer. E aí meu pai teve uma vez que ele até falou assim que se eu não fosse curado, ele não ia mais seguir a carreira cristã, a vida com Cristo mesmo. Ele ia largar, ele ia jogar a Bíblia no lixo. Ele falou assim, não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de Cristo, porque o Cristo que eu conheço é o Cristo que pode curar, né? O Cristo que vai além da medicina. Então ali já começou uma guerra muito grande, desde a minha infância. E ali foi quando a minha avó, parte de mãe, Deus tomou ela e falou assim, vamos fazer uma campanha de oração. E ela falou assim, a gente vai fazer 1 mês de segunda-feira e 3 semanas. Cada segunda-feira do mês. E depois a gente vai indo até a cura do Samuel. E ali a gente foi caminhando, e nada do Senhor curar. E sobe monte, desce monte, coloca azeite, derrama azeite. É aquele mistério de crente pentecostal, né? Graças a Deus, a minha família, uma família abençoada. E minha avó também, é outra irmã do Coque também, só que ela é da parte de mãe, lá de Marília, São Paulo. Um beijo pra minha avó. Deus abençoe, te amo, vó. E ali ela foi clamando. E no último dia da campanha veio um pregador de Itu, muito simples, ele já era idoso, ele tinha uns 76 anos por aí. E ele chegou em mim, eu já tinha uns 2 anos de idade, passando todo esse processo, desde 9 meses, né? Uhum. E aí chegou no último dia da campanha, ele chegou e falou assim, pra mim, ele olhou pra mim, colocou a mão na minha cabeça, ele falou assim, Samuel, você crê que Jesus te cura hoje? E aí, eu, com quase 3 anos, eu levantei minha mão e disse assim, eu creio. Dali em diante eu nunca mais tive convulsão, epilepsia. Uau. Fui curado, literalmente curado. E hoje eu sou um milagre de Deus e conto que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz por completo. É verdade. E ali foi quando foi começando a minha caminhada cristã, meu ministério. E meus pais sempre... E a partir disso, os teus pais se firmaram 100%. Sim, 100%. Né? Meus pais já eram firmes ali. Mas sempre quando vem a tempestade, né? Ali... Balança o barco, né? Mas a gente tem que estar firme na rocha, que é Cristo, né? E ali foi quando eu comecei a crescer. E meus pais viram um diferencial em mim. Porque a médica falava assim para os meus pais. Esse menino é assim porque você só coloca ele dentro da igreja. Você só coloca ele dentro da igreja. Esse menino vive na igreja 24 horas. Coloca ele para soltar pipa, andar de carrinho, andar de moto. Coloca ele para fazer alguma coisa de criança. E aí meu pai foi colocar. Aí meu pai tentou futebol, nada. Tentou pipa, nada. Nossa. Até cortei o dedo, tanto cerol que eu passei na mão. Aí pegou carrinho também, nada. Nunca, nada com carrinho, com brinquedo. Aí o que eu gostava? De louvar. Pegava os panos velhos da minha mãe, fazia culto de manhã, tarde e noite em casa.
E aí eu ia lá cantando, cantarolando, chegava minha mãe cansada do trabalho e eu gritando no chuveiro, aí minha mãe, Samuel, fica quieto, Samuel. E tua mãe fica canta quieto. também, teu pai? Canta, a família inteira canta, né? Ah, por isso, né? Puxei da minha mãe, tudo. Que legal. E ali foi quando a gente começou, meus pais começaram a descobrir que tinha algo diferente ali, de Deus pra minha vida. Então, assim, eu sempre gostei de instrumento musical. Tinha bateria, tinha saxofone, tinha sanfona. Então, sempre fui apaixonado pelas coisas de Deus mesmo. Bem. Eu sempre cresci no ciclo de oração, no meio das irmãs, né? Porque na minha época não tinha muito adolescentes da minha idade, só tinha crianças na igreja. E toda segunda-feira eu estudava das 7 às 4 da tarde e ia limpar a igreja. Eu limpava a igreja e eu falo isso com toda a alegria do meu coração. Eu chegava com a irmã Maria Mara, também uma irmã que eu amo muito. E a gente andava junto ali, eu limpava a igreja porque ela limpava de segunda, quarta e sexta sozinha. E aí eu ia lá e quando eu chegava tarde em casa, meus pais já sabiam que eu estava na igreja, né? Ajudando essa irmã. Então eu sempre fui assim. Igreja, culto, vigília, monte. A vida toda, né? A vida toda. Então você pode considerar que a sua vida inteira é você servindo e seguindo seu ministério. Servindo ao Senhor e servindo meu ministério. Fala pra galera quantos anos você tem. Eu tenho 16 anos, gente. É, porque ele fala, parece que ele já tem uns 25, né? Mas Eu no final vou querer ver seus documentos, tá? 16 anos de idade, 47 anos de ministério. Né? Mas e nesses 16 anos de vida, que são poucos ainda, né? Ainda vai ter muitos anos. Vai. Mas como que é pra ti, assim, já teve alguma oportunidade de estar se desviando? Já teve algum momento que tu esfriou a tua fé? Como que é isso pra ti? Já, assim, meus pais, eles me ensinaram muito a viver debaixo da oração. Eu falo que a oração é o meu particular com Deus e é onde eu falo tudo para Deus. E quando eu falo ao Senhor, quando eu oro, eu sinto Deus falando comigo mesmo no meu coração, uma intimidade com Deus. E eu oro todos os dias por essa sensibilidade não se apagar. Porque muitos, né, até da minha idade, adolescentes, chegam em mim e falam, Samuel, eu oro, mas eu não consigo passar, né, de 3 minutos orando ali, algo fica perturbando a minha cabeça para eu não orar, para eu não ler a minha Bíblia, para não fazer devocional. Mas o segredo é a persistência, a constância, né? Tem dia que eu oro que o céu parece que tá fechado, que parece que o céu tá de bronze e ninguém tá me vendo. Mas ali no dia que eu estou mais fraco, no dia que eu falo, meu Deus, é hoje que eu vou desistir, que eu vou parar, Deus vem, nos acalenta, Deus vem com sua graça, derrama sua graça sobre mim. Então, os meus pais sempre me ensinaram a viver debaixo de oração. Eu cresci, né, no ciclo de oração. Sim. Toda segunda-feira eu orava das 7 da noite até as 10, até as 9 da noite. E ali, Deus me tomava ali na igreja. E por incrível que pareça, eu tinha 10 anos de idade. E ali eu sempre cresci no meio da igreja mesmo, no meio com Cristo ali, tendo já experiências desde novo. Com 6 anos de idade, a minha babá, ela era irmã do ciclo de oração, né? Ela chamava Denise, e eu aprendi a jejuar com ela. Ela colocava eu pra jejuar todos os dias. E ali a gente jejuava todos os dias ali até o horário do almoço. E eu lembro que eu já via vulto preto passando, eu já via o mundo espiritual mesmo. E eu já repreendia, né? Porque minha mãe fala que desde criança eu nunca tive medo do inimigo. Já colocava a mão na cabeça, já expulsava. Então, assim, sempre babá, vem... eu não vou fazer café da manhã, jejum até o almoço. Então, assim, eu sempre cresci nesse âmbito cristão, dentro da oração, debaixo de jejum. E isso foi fortalecendo a minha fé. Mas sempre o inimigo vem, né? E nos atenta, né? Eu já vou até aproveitar isso que você está falando para te fazer uma pergunta que costuma ser a pergunta-chave do nosso programa. Sim. Né? Nesse meio todo, tantos milagres vividos, tanta unção, tanto fogo, se tem algum ponto, algum momento que você olha para sua caminhada cristã e fala assim, esse foi o momento de transformação real mesmo, na tua fé, no teu ministério, na tua sensibilidade. Teve algum momento diferente dentre todos esses para você destacar pra gente? Eu tenho um momento, né, que... Eu até contei quando a gente foi gravar um Reels lá na Carol, né? Que foi quando eu tive aquela visão da espada descendo na minha mão e eu cortava o laço ali dentro da minha casa e eu vi os espíritos malignos querendo matar minha mãe com depressão. Foi algo assim surreal, muito Faz top. quanto tempo isso? Ah, faz uns 3, 4 anos isso. Conta isso pra gente, como foi foi mesmo assim? Então, eu tava no meu quarto e eu sempre gostei de fazer devocional, né? Sempre fui fazendo devocional quando eu chegava da escola.
E eu tinha um tecladinho muito simples. Acho que ele só tinha 12 teclas na época. Você apertava, você não saía malemar a nota. Era bem simplesinho mesmo. Mas eu gostava de cantar hino da harpa. E ali eu indo cantar hino da harpa, eu entrava no meu quarto, mãe, eu vou falar com Deus. E ali naquela época eu já tava com um propósito de oração pela vida da minha mãe, porque minha mãe não conseguia levantar da cama, cara. Minha mãe não conseguia levantar da cama e era uma luta todos os dias, né? E ali eu clamei ao Senhor, fiz o propósito de jejum e oração toda meia-noite. Eu orava em pró da vida da minha mãe, pela cura dela. E ali um dia Deus resolveu marcar minha vida mesmo. Eu tava no meu quarto, comecei a cantar. Passou 1 hora, passou 2 horas, comecei a cantar, louvar. Do nada Deus me toma. Eu fechei o olho, Deus me tomou ali. E eu comecei a orar em línguas. E ali eu comecei a falar em línguas e eu comecei a sentir que minha mão tava quente. Minha mão queimava. Algo surreal, assim, sobrenatural. Queimava, minhas mãos queimavam. E ali eu lembro que quando eu estava orando, Deus falou assim, abre a sua mão. Dentro do quarto, Deus me tomando ali no quarto em línguas. E aí desceu uma espada. E aí desceu uma espada de fogo nas minhas mãos. E aí o Senhor falou assim comigo, passa no meio da sua casa e repreende esse espírito maligno que está passando aqui. E a partir de hoje eu vou fazer algo tremendo na sua vida e vou curar sua mãe. E aí eu fui passando ali, fui cortando os laços ali, fui repreendendo o mal e fui tomado pelo Espírito. E eu lembro que eu só fui voltar para a terra mesmo às 2, 3 da manhã. Então foi assim algo surreal que Deus fez na minha vida. Outra experiência também que eu tive, que marcou a minha vida, que foi quando eu vi mesmo, que eu falei, não, eu vou continuar a minha jornada. E foi um momento que Deus me transformou. Foi quando eu ouvi a voz de Deus. Isso aí é pra poucos. Isso é... A minha conversão parte disso. Quando eu ouvi a voz de Deus, eu estava em jejum nesse dia também. E aí eu tava no meu quarto, eu tinha acordado cedo. Nossa, eu até me emociono, sinto a presença de Deus só de falar isso. Eu tava no meu quarto e aí eu levantei. E aí eu ia levantar e o Senhor falou, não, fica deitado. Aí eu olhei pro quarto assim, tinha uma janela, depois da janela tinha a vista ali da área verde da minha casa. E eu fechei o olho, eu comecei a me tremer. Esse fica deitado foi audível já. Isso. Tá. E aí ele falou assim, fica deitado. Aí eu comecei a me tremer. Ele falou, espera. Aí eu esperei, eu já sentia que Deus ia falar comigo ali. E aí, antes de eu levantar, o Senhor falou comigo assim, uma voz muito suave. Nossa, me arrepio só de te falar. Ele falou assim, ó. Se prepare, eu vou mudar a tua história. Vem novidade de Deus aí. Que fantástico. Deus falou assim, literalmente comigo. Ele falou assim, eu vou mudar a tua história. E foi rápido. Não foi algo... Foi em segundos. Eu fechei o olho e comecei a me tremer porque eu senti ali a glória de Deus faz tempo. Antes de eu entrar no Raul Gil. Nossa, que massa. E ali Deus falou assim comigo, se prepare, vem novidade aí. Aí eu acordei e voltei pro mundo normal. Eu falei, mãe, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Nossa, aquele dia, meu Deus do céu, marcou a minha vida espiritual, marcou meu ministério. E dali em diante eu comecei a ficar mais próximo de Jesus a cada dia mais. E as coisas começaram a se mostrar, né? E aí Deus começou a abrir as portas, aí eu entrei numa gravadora. Aí dessa gravadora, entrei no Raul Gil. E como que surgiu a oportunidade do Raul Gil? O Raul Gil foi assim, mano, eu tava em casa, eu tava limpando minha casa, tava fazendo almoço. E aí o meu antigo assessor me ligou e falou assim, olha, na época da pandemia, isso hoje foi em 2022, na época da pandemia, ele falou assim que ele queria colocar um cantor lá no programa, só que aí não deu certo, porque fechou, e aí ficou tudo fechado na época do SBT. E aí ele falou assim, você quer participar do programa Raul Gil? Aí não foi nem ele que entrou em contato, porque ele já tinha inscrevido um antigo amigo meu, canta muito também, uma benção. E ali foi quando ele falou assim, olha, você quer entrar no programa Raul Gil? Porque eu tinha colocado aqui o cantor, só que Deus não falou comigo que era pra ser ele. Deus falou que é pra ser você. E ali ele já tava esperando entrar, né?
E ali ele falou assim, não, Deus tocou no meu coração e falou, é ele. Quem ele falou tá isso preparado. foi o seu meu antigo assessor. Tá. Ele falou assim, eu ia colocar ele, mas... Crente. E aí ele chegou e falou assim, eu ia colocar ele, mas Deus falou comigo. Falou, não coloca ele, coloca o Samuel. Aí foi quando ele me ligou e falou, você topa? Eu falei, tem que falar com a minha mãe. De mim, tudo certo. Já tô de mala pronta. Já tô de roupa pronta, né? E ali foi quando ele ligou pra minha mãe. Aí foi meio que uma barreira. Porque eu era só cantor de igreja. Então eu era receba que não sei o que, tá. Pentecostal até o tutano do mistério do manto. E lá é algo mais técnico. E lá, algo técnico. Lá é 100% técnica, né? Tem a parte ali da graça, da unção, que é descida ali, mas a parte maioria da porcentagem ali é técnica. Só pra galera entender, era um programa que não era um programa gospel, Sim. Era um programa de música. Aham, o programa Raul Gil. Não. Não era gospel. É por isso que o louvor incomoda. E por incrível que pareça, o programa Raul Gil, se eu não me engano, era o único que autorizava canções gospel. Que nem acho que o The Voice aceita, né? Eu não lembro de ver em outro programa. Só o programa Raul Gil mesmo, porque o seu Raul, ele é católico, ele tem a temência de Deus também, ele teme muito a Deus, ao Senhor. E o programa Raul Gil, ele expandiu com muitos cantores gospel. Gabriela Rocha, Robson Monteiro, Jamile, né? Então ali eles me ligaram, aí foi conversar com a minha mãe. E aí ela falou assim, não tava querendo deixar. Só pra convencer a minha mãe foi 3 horas de ligação. Por que ela não queria deixar? Porque eu era cantor de igreja e meus pais nunca tinham visto o meu lado técnico. Ah, tá. Era exclusivamente a parte técnica dela que tava evitando ela deixar você ir. Exatamente, porque ela achava assim, meu filho vai passar vergonha. Entendi. Entendeu? Entendi. Chegava assim e falou, não, meu filho vai passar vergonha, ele vai chegar lá, vai entrar no manto, vai colocar a mão na cabeça do Caio, vai... E ali colocar a mão na cabeça de todo mundo, sair ali correndo, e algo ali regrado, técnico, né? E ali foi depois de muito boa essa parte. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. E ali, depois de muito custo, ela falou, tá, vou deixar. E aí foi quando eles falaram, vai ser Pai, eu confiarei. Vai ser essa canção da Bruna Cali que você vai cantar. E aí eu orei. Aí a partir de lá o Senhor começou a fazer na minha vida. E antes, desde quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me feito uma promessa. E o Senhor já tinha falado comigo que ia me levar aos 4 cantos dessa terra. Ia fazer coisa extraordinária. E os meus pais sem acreditar. Falaram, meu Deus, a gente aqui no interior de Marília vai tirar a gente daqui pro mundo. Como que o Senhor vai fazer? Né? Minha mãe nova, 20 anos, 22 anos. E ali foi quando o Senhor começou a fazer. Aí eu lembro que eu entrei contar essa experiência aqui pra vocês. Experiência que eu tô contando aqui que eu não contei nos outros podcasts, viu? Ô, Glória! Exclusivo. Aí eu gostei. Eu estava no Raul Gil e eu sempre fui bem preparado espiritualmente, porque lá também tem tudo, né? Uhum. Lá é amplo, né? Então tem tudo ali espiritual. Já chegou a TVs ali que na frente do SBT tinha obras ali, né? Obras de feitiço, obras de pessoas mesmo que prepararam ali. Então, assim, eu tive que estar preparado e ter uma maturidade muito cedo. Porque, pô, menino de 11 anos vai fazer 12. É surreal isso. É só Deus pra dar graça. Porque assim, um menino de 11 anos tinha acabado de fazer 12, entrar numa rede nacional, não sabendo de nada, não sabendo de técnica, só sabendo abrir a boca e cantar, foi algo assim que eu tive que ter muito rápido. Aí por isso que as pessoas chegam e falam assim, nossa, você parece que tem 20 anos, porque eu tive que ter maturidade muito cedo. Sim. Desde criança eu tive que ter essa maturidade. E ali foi quando eu entrei no Raul Gil. 20 anos de carreira, parece que você tem. Quando você falando, não é nem 20 anos de idade, mas continua. E ali foi quando eu entrei ali no programa Raul Gil. E o senhor tava todo mundo se aquecendo ali, tal, aquecendo a voz, orando, rezando, tal. Aí Deus falou assim, dobra o joelho. Eu falei, mas como que eu vou dobrar o joelho aqui, no programa? Aí o senhor falou comigo, dobra o joelho e ora. Isso era no camarim? Isso, tava no camarim. E aí eu entrava como sombra, né? O pessoal que chega entra como sombra. E aí tem até 1 minuto pra 2 estrelas abrir.
para 2 estrelas ser apertadas. Se 2 jurados bater 2 estrelas... Sombra ninguém tá te vendo, é isso? Não, a sombra. Aí só sai sua voz primeiro. Tá, beleza. Aí se eles gostaram, aparece. aperta estrela e a porta se abre e você entra pra se apresentar. Tá. E ali Essa é tipo uma etapa, só pra o pessoal entender, a gente também, é uma etapa classificatória. Você Sim. tá ali, você entra como sombra, vai Isso. abrir você pra ver se você vai passar pra próxima fase. Isso, eu vou passar pra próxima fase ali. Tá. E ali foi quando eu cantei, eu entrei como sombra, aí você canta até dar 1 minuto. Se passou de 1 minuto, Já aí era. na hora, nem mostra você. É só a sua sombra mesmo e sua voz. E ali Deus falou assim, ora, dobra o joelho e ora. E aí foi quando eu dobrei meu joelho e aí eu falei assim, Senhor, se o Senhor for comigo neste lugar, a porta vai se abrir. Mas se o Senhor não for comigo, o Senhor vai continuar sendo Deus. Porque eu creio na promessa que o Senhor fez na minha vida. Claro. E eu tenho convicção do meu chamado. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não quiser, o Senhor continua sendo Deus. Mas se essa porta se abrir, que o teu nome venha a ser glorificado. Não deu outra. Na hora que eu entrei, não deu, faltando acho que 30 segundos pra acabar. 30 segundos, aí a porta se abre. E eu recebi uma unção tão grande naquela hora que eu tava cantando, que até hoje, depois você pesquisa lá, Pai, eu confiarei Samuel Tairone. Eu recebi tanta graça, que ali eu fiz tanta técnica, e parecia que eu tinha feito aula de canto. E você não... Não sabia de nada. Sim. E parecia que eu tinha feito aula de canto. Porque Deus desceu com tanta graça ali, que eu fiz eu lembro de uma frase, que eu fiz um agudo tão grande, tão alto, tão potente, que até hoje eu não consigo fazer. Até hoje eu tento reproduzir, eu tento fazer e não consigo. Foi Deus que Foi derramou Deus algo ali. mesmo. E algo surreal, porque foi Deus mesmo que derramou e falou assim, não, eu vou derramar agora. E aí foi quando eu cantei potência e drive, melisma e tal. E deu quantas estrelas? Eu recebi todas, eu fiquei em primeiro lugar. Nossa, que top. Eu fiquei em primeiro lugar. E aí foi quando começou a trajetória no programa Raul Gil. E aos poucos eu fui crescendo, fui evoluindo. E aí eu era pra ser o vencedor, né? Porque eu ia fechar com 40 semanas. 8 meses, né? Praticamente aí competindo. Meu Deus. Ganhando ali toda semana. Então era toda quinta-feira, tinha que ir lá cantar, se apresentar. Tinha dia que eu chegava meia-noite em casa, 1h e acordar pra estudar no outro dia. E tu Então, morava onde? Eu morava em Campinas. Eu sempre morei em Campinas. Assim, em Campinas, E o programa é onde? um programa em Osasco. Longe, É longinho, né? longe. Longinho. E meu pai tinha que trabalhar, então eu ficava com meu assessor. Ah, Então meus pais não me acompanhavam. Quem me acompanhava era meu assessor. E aí meu assessor mandava tudo por WhatsApp. Mas assim, ter a maturidade ali e ser transformado por Deus é algo surreal, né? Porque a gente tem muitas experiências que o outro precisa ouvir, né? E você é que tá me ouvindo, né? Você que precisa de uma resposta de Deus, você que precisa de algo de Deus para o seu coração. Deus me trouxe aqui para te dizer que se Ele tem algo na sua vida, vai se cumprir, vai se realizar, vai acontecer. E falando na minha adolescência agora, falando, né, nessa fase de adolescência, chegando quase na juventude, né? 18 tá quase aí, né? tá louco pra fazer, né? Ah, tô louco pra fazer. Já tirar meu carro, ajudar meu pai, né? Porque só ele dirige. Boa. Ajudar ele nas estradas também, né? Porque a gente andou bastante aí, graças a Deus. Imagina. Já mais de 10 estados aí. Boa. Então, a minha experiência com Deus é essa. É viver a acessibilidade, falar com Deus todo dia, sentir a voz dele mesmo, a graça dele sendo derramada sobre mim. E a gente vai crendo, né, nas promessas que o Senhor vai fazendo na nossa vida. Mas dizer que foi fácil. E tu tá na escola ainda, Tô né? na escola, 2º ano de ensino médio. E aí, desde os 11 ali, tu também tinha que conciliar a escola. Tinha. E como que funcionava isso? E a galera, tipo, eles viam que tu tava na TV? Como é que era? Viam Como que é que tava era? na TV. Só que qual que era um pouco de empecilho? Graças a Deus, hoje eu tô numa escola particular. Mas antigamente era pública. Eu não tinha condições de ir para uma escola particular. E ali foi quando foi meio que uma barreira, porque eu faltava toda quinta-feira. E tinha matéria que era só na quinta.
E aí depois pra fazer prova, depois pra resumir. E não tinha como falar pra eles, eu tenho que faltar. Então. Não, eu tinha que faltar. É que a particular é mais flexível. Eu tinha que né? faltar. E ali, por conta da diretoria de ensino, como é algo do Estado mesmo, a Secretaria de São Paulo, então não tem como eles mandarem nada, porque quem manda é o Estado. Não tem flexibilidade. Entendeu? Então, a escola que eu estudei, depois de 1 ano, 2 anos, depois que eu fui para uma escola em Sumaré, que a diretora era crente, e ali ela abriu as portas para mim. Boa. Aí ela conseguiu. Quando eu faltava, eu ia repor com alguém, pegava a matéria de alguém, conseguia trazer de volta. E a minha vida começou assim, loucura. Sai do Raul Gil, volta, chega de madrugada, faz tarefa, vai pra escola, depois volta, canta, ministra, volta, vai pro Raul Gil. E assim toda semana. Toda semana seguindo isso aí. E aí foi quando Deus foi me aperfeiçoando. E eu louvo a Deus pela vida do programa Raul Gil, porque foi mesmo algo que me ensinou muito. E te impulsionou também o teu ministério, né? Tanto com maturidade, né, como técnica. Eu aprendi muito ali. Hoje eu consigo elaborar e cantar com mais técnica de coisas que eu aprendi lá. Que eles me ensinaram lá, entendeu? Bravo. Então eu aprendi muito, graças a Deus, estamos aí. Mas na escola, que tu não falou, como que era ali com os colegas, tu estando na TV, como que era pra eles, assim, pra ti era normal? Ou como pra que mim era normal, mas o pessoal sempre fica alvoroçado, né? Nossa, um aluno nosso tá no Raul Gil, aí os colegas ali, nossa, tudo bem e tal. Tinha pessoas crentes, né? Mas tinha aqueles atribulados, né? Que não... E tu sofria, tipo, algum preconceito? Sempre sofri. Sério? Perseguição. Desde criança. Desde criança sofria perseguição na escola. Até por ser crente. Sim. Né? Que nessa geração que a gente tá vivendo, é muito difícil você se posicionar. E um crente raiz ainda, mano, esquece. Exatamente. Entendeu? Então chegar assim, e teve uma época na escola uma escola que eu fui, que eu fiquei impressionada. Um aluno que não dava nada, nenhum exemplo de cristão, e aí eu falava, oi, tudo bem? Aí a pessoa chegava e falava assim, mano, eu sou crente. Eu falei, você é crente? Da onde? Que igreja que você tá frequentando aí, que eu não tô sabendo. Então, assim, eu sempre sofri nessa parte de perseguição de escola, de amigos também. Eu nunca tive muitos amigos. Eu sempre tive Eu também poucos. sempre fui poucos amigos na escola. Poucos amigos. E eu até hoje, eu tenho ali... Mas eu não era crente. Mas assim, hoje eu tenho ali, mas falar que eu tenho amigos é muito pouco. Mas assim, de escola mesmo, eu preciso ali da ajuda dos meus colegas. Ali eles mandam tarefa pra mim, me ajudam, vão me ajudando. Então, graças a Deus ali na escola, eu tinha esse problema mesmo de preconceito, de perseguição, mas nada que me afetava, né? Porque ali eu de cabeça pra cima, meus pais sempre me ensinando, Boa. eu ali. Com Deus, né? Com Deus na oração. E tu tem uma estrutura familiar também que te ajudava, né? Que é importante. Com certeza. E como que foi quando viralizou? Quando viralizou... Vez, porque foi um boom, né? Foi, Foi do dia pra noite, o primeiro momento, assim. Foi. O acontecimento, né? E não foi a partir daquele fato do Raul Gil ou não? Não, foi a partir da... Na verdade, foi já com o Raul Gil. Porque quando eu entrei no Raul Gil, as páginas já começou a postar nas redes sociais. Sim. E aí começou a viralizar. Cara, eu via muito esses vídeos. Tem uma publicação minha aqui... A gente gostava muito desse tipo de programa. Tem uma publicação minha que saiu até no Fuxico, mano. Sério? Até no Fuxico Gospel. Qual que era o Fuxico Gospel de uma criança de 12 anos? Então. E ali foi quando Louvor começou incomodou. E ali foi quando eu fui crescendo ali. E ali desde o começo, né, do programa Raul Gil. Desde o começo da minha trajetória ali dentro daquele lugar mesmo. Eu fui crescendo, fui evoluindo. Aí as páginas já começou a postar. Já comecei a ganhar seguidores. Eu tinha 1000 seguidores. Eu não tinha 1000 e eu lembro que eu fazia live cantando. Eu lembro uma vez que eu convidei alguns amigos para participar. E ali eu convidei para comemorar 1000 seguidores que eu tinha. Aí eu peguei uma caixa de som emprestada do irmão da igreja. Eu fiz um microfone lá mesmo, a lapela. E ali no dia, mano, não vem ninguém. Todos os amigos que eu convidei, todos não responderam, não deram desculpa, nem deram satisfação. Ninguém participou da live. Tinha o quê? 3 pessoas na live?
Mas ali continuei. Aí eu falei, nossa, mãe, só deu 3 pessoas na live, né? Mas aí minha mãe falou, não, vai em frente, você vai conseguir, né? Deus tá com você. Mas não liga pra essas coisas, não. Seu foco é o céu. Minha mãe sempre falou isso. Mas era live no quê? No Seu YouTube? Live no Insta. Ah, no Insta. E eu ganhei um bolo ainda de graça, eu divulguei, eu tinha 1000 seguidores, né? E ali foi quando eu fui amadurecendo. E ali foi quando o boom mesmo foi quando eu cantei com a Mídia Lima, né? Porque eu já tava ali, se eu não me engano, com 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. E aí quando eu cantei com a Mídia Lima, começou a crescer e teve um vídeo no TikTok que o próprio SBT postou que, se eu não me engano, tá com uns 18 mil. Nossa. Qual que foi a música que tu cantou? Não Pare. E isso foi de Deus, porque eu não pedi pro Raul Gil colocar pra cantar. Eu tava sentado, a Midian tava cantando, e o Raul Gil chegou na secretária dele e falou assim, eu quero Tairone cantando com a Midian. Que legal. Que legal. Aí foi quando a gente cantou, e aí, bum. Aí começou a crescer, o pessoal começou a me acompanhar nas redes sociais, ver o meu desenvolvimento lá. E aí foi quando começou a crescer. Aí eu lembro que eu já tava chegando a uns 500 mil, 450 mil. Aí foi quando aconteceu isso que o pessoal fala da polêmica, né? Só para esclarecer aqui certinho, da polêmica, que foi quando aconteceu tudo aquilo ali. Eu tava de noite, eu tinha o quê? 450 mil seguidores. E eu não, resumindo, né? Eu não queria cantar esse louvor. Eu tinha essa pergunta pra você. Eu não queria cantar esse louvor. Porque esse louvor não é pra uma apresentação. Esse louvor é pra uma igreja. Ali, nada pode intercalar. E ali, todo mundo cantando, entrar no manto e tal. Pentecostal, aí minha mãe falou, canta. Eu falei, não vou, tu não queria cantar o louvor não que tu cantou depois ou que tu cantou antes? Não, Fidelidade. Tá. Infidelidade. Esse já tinha passado mais de 25 semanas. Já tava chegando na reta final. E ali foi... Minha mãe falou, canta. Eu falei, não vou. Ela falou, canta, você vai cantar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. E aí, algo que... Outro momento também que Deus falou, que transformou a minha vida, foi esse momento. Que eu cheguei lá doente, tava com febre, a voz tava ruim. E eu não ia cantar aquele dia, eu ia embora. Porque eu fui cantar no ensaio, ficou horrível. E aí, antes da minha mãe... Eu falo isso porque isso marcou a minha vida. Meus pais já queriam me tirar do Raul Gil. E aí, faltando uma semana, se eu não me engano, pra eu sair do Raul Gil, os meus pais falaram, a gente vai tirar o Samuel do programa. Na sala, eu tava indo pra escola e antes minha mãe chamou e falou assim, a gente vai tirar o Samuel do programa, que já tá ficando cansativo, a gente já alcançou o nosso objetivo. E ali foi, no dia seguinte, a minha tia do coração, tia Lu, ela chegou e falou assim, Sueli, outra irmã do Coque também, amigona nossa, minha tia do coração. Chegou e falou assim, Sueli, eu tive um sonho com você. Ela falou, qual o sonho? Eu sonhei que tava você, o Jaime e o Samuel na sala. E você falou assim que ia tirar o Samuel do programa. E na hora que você falou que ia tirar o Samuel do programa, o céu se abriu, deu-se uma espada e cortou as suas 2 mãos. Ô, louco, velho. Não era o tempo. Aí ela falou assim... E aí minha mãe já entendeu, né? Falou, eu acho que é melhor não colocar onde Deus tá, não, porque senão... Vai dar ruim. E ela falou assim, não toca aonde eu estou trabalhando, ainda não é o tempo dele sair. Bom. Aí a gente continuou e foi quando eu não queria cantar o Fidelidade. Eu não queria cantar e chegou nesse dia, eu fiquei com febre e a gente ia embora. Aí minha mãe me ligou. Aí Deus tomou, ela falou assim... Deus falou pra você não voltar pra casa. Deus falou pra você ficar e cantar. Eu falei, mas mãe, como que eu vou cantar? Olha minha voz tá ruim, eu tô com febre. Ela falou, canta que Deus vai te dar graça. E aí eu cantei nesse dia. Cara, pros jurados foi a pior apresentação. Foi a pior apresentação. Naquele Eles falaram? Dia, foi. Falou a pior tua ou a do dia? A pior apresentação de todas as músicas que eu já cantei no programa. A pior apresentação sua, minha. Não dos outros candidatos. Não. Tá. Ele falou assim, o Samuel hoje... Sua pior performance. Foi. Ele falou assim, hoje não deu certo. E aí ele falou assim, hoje foi a sua pior apresentação de todo o seu desenvolvimento aqui. E de fato foi? Mano, pra mim eu tive uma pior. Mas essa foi a segunda pior apresentação. Tá. Beleza. Pra mim. Porque eu já não tava querendo cantar, né? Aquela canção. Uhum.
Mas não querendo cantar, não pelo hino, Sim. né? Mas sim pela performance no Como dia. tu tava também. Entendeu? Mas eu amo o hino, Daniela e Cristina, amo sua vida, Anderson Freire, são uma bênção de Deus pra mim. E ali foi quando eu cantei, aí eu fui embora, bravo, porque eu quase fui eliminado esse dia. Eu quase fui mandado embora, quase fui de arrasta. Cheguei em casa bravo com a minha mãe. Por que tu mandou? Eu falei, mãe, por que a senhora falou pra eu cantar? Eu falei que não era pra eu cantar essa música, ela tava lavando a louça. Ela falou, não era pra mim cantar. Ela largou o prato, virou pra mim, apontou um dedo e falou assim, ó. Quem disse que Deus, pra fazer algo, precisa de um resultado positivo? Arrepiou essa. Tem que trazer sua mãe aqui. Não, cara. tem que fazer minha mãe. Pra ela contar tudo pra vocês, que ela sabe de tudo. Eu só sei de uma parte, porque Que bom que ela sabe largou o prato, né? Desde a minha... porque senão ela tacar o prato na minha cabeça. Já ia cair arrebatado no chão. Ô, Jesus, não ia dar certo. Mas aí ela chegou e falou assim... Pra Deus trabalhar, Deus não precisa de toda vez algo positivo pra fazer algo, não. E ela apontou o dedo e falou assim, ó... Conte os dias. Porque do seu pior resultado, Deus vai fazer uma reviravolta. E ele faz. E ele falou assim, ó, da sua pior apresentação, veja o que Deus vai fazer. Não passou um mês. Eu tava dormindo de boa. Quando eu acordei, meu celular bugado. Blam, 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 blam. Não parava de chegar mensagem, notificação. E era Instagram, era TikTok. E meu assessor não parava de me ligar, porque eu tava dormindo. Ele não parava de me ligar. Porque viralizou. Quando eu fui abrir o Instagram, eu tava na época com uns 450 mil. Eu acordei com 780. Meu Deus. É muita diferença. De uma noite pro dia. E você pensar que é madrugada ainda. Então, assim, foi quando eu olhei no TikTok, olhei no Instagram, falei, meu Deus, o que é isso aqui? E aí eu vi que um vídeo tinha batido lá mais de 10 milhões de visualizações em uma página só. Quem tinha postado isso? Eu não lembro da página, porque foi mais de 150 páginas. Que postaram. Foi muita. Eu lembro que no TikTok teve um que deu 20 milhões. Ah, eu vi no TikTok mesmo. O pessoal fala, eu te vi no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no YouTube. Então foi um momento que Deus decidiu me honrar, né? Mas ali, com todo o meu coração, claro que eu ia seguir o meu propósito, né? Porque a gente tem que seguir, né? Aquilo que Deus colocou no nosso coração. E como eu falei, ia ser uma quebra de honra pra mim, ia ser uma quebra de princípio. Porque se foi Deus que me colocou ali, o mínimo que eu posso fazer é honrá-lo. É verdade. O mínimo que eu posso fazer é não deixar de o adorar ali. Principalmente numa rede nacional, entre tantas pessoas que se corromperam. Mas nada contra, né, o jurado, nada contra ninguém, eu amo todos ali. Aprendi muito, né, ali naquele lugar. Mas uma palavra que eu deixo pra você é, se posicione. Se posicione, porque se você é fiel a Deus, Deus vai te recompensar. Deus vai te honrar e você vai se surpreender. Porque às vezes nós temos que se posicionar e às vezes o nosso pior resultado Deus faz grandes coisas. Que foi o que aconteceu comigo. E pode acontecer com você também. No seu pior resultado, no seu pior momento da sua vida, Deus pode pegar esse problema e usar como combustível para você continuar e transformar a sua vida por completo. Então, assim... E nesse teu posicionamento aí, porque depois tu teve que ter um posicionamento. Sim. Foi de fato algo intencional teu? Ou foi... Tipo assim, me falaram também pra cantar essa música, como que foi? Não foi nem intencional, assim, né? Claro que eu não ia deixar de cantar ali, porque... Sim, era a tua vertente. Era a minha vertente. O pessoal fala que os meninos da escola falam, mano, não era sua praia, tal, que não sei o quê. E ali eu segui o propósito de Deus mesmo pra mim. Então, assim, aquela apresentação foi 6 meses depois, né? Então não foi foi 6 meses foi depois. 6 meses depois. Não foi uma resposta instantânea, então. Não foi aquilo, tipo assim, falei, entendeu? Entendi. A galera corta assim, né? Entendeu? Só que pegaram o corte e falaram que foi no programa seguinte. Mas foi 6 meses depois. Né? Nossa, Eu tô sabendo isso agora. É. Eu achei também que era um bate-pronto, assim. Não, foi 6 Era meses quanto depois. tempo de programa? Olha, eu comecei em fevereiro. Ali. Eu fui embora em outubro. Agosto. Quase 8 meses ali. 8 meses ali por aí. Bastante Competindo, hein?
Competindo. Imagina se você achar 40 músicas, hein? Toda quinta-feira. Isso porque você não tinha técnica. E olha, eu não tinha técnica, só Deus pra me dar graça. E ainda tem crente que fala, ai, não tem hino pra escutar. Hoje tem todo tipo de hino pra você escutar. Isso é verdade. Tem gente que dá desculpa dizendo assim, o meu filho gosta do sei lá de quem, porque não tem mesmo. Hoje tem sertanejo gospel, tem reggae gospel, tem funk gospel. Tem tudo. Tem tudo. Tem forró gospel, tem tudo. É você que não quer escutar, quer continuar a ficar escutando essas músicas mundanas aí. Vai pregando. Mas é verdade. Continuar escutando essas músicas mundanas, meu. Você é crente. Se posiciona. Não fica com medo do que as pessoas vão falar. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa excluir você. É o que acontece comigo. Quantas vezes eu já fui excluído porque eu me posicionei dentro da escola, onde eu passo, na rua, na escola, onde eu estudo ali. Já aconteceu uma vez, de uma menina querer me processar porque eu falei minha opinião. Uma menina chegou em mim e falou assim, o que você acha? Né? E isso é algo bem delicado, com todo respeito, mas ela falou assim, o que você acha de você fazer o meu casamento com a minha amiga? Aí ela falou assim, qual que é a sua opinião? Aí ela queria que eu falasse a vertente que ela que gostaria de ouvir, não, eu rebati. Ou ela quis te provocar mesmo. Não, ela queria me provocar, porque eu tava quieto da minha. Só que eu, como cristão, eu tinha que me posicionar. Eu falei que não. Eu falei assim, não é de acordo com o que eu creio, com o que eu acredito. E você cantando num casamento assim, você tá compactuando com o que tá acontecendo ali dentro. E aí eu falei assim, não é aquilo que eu creio de acordo com a Bíblia. Se não se arrepender, se não aceitar Jesus como o único suficiente Salvador e não pedir perdão aos seus pecados, vai pro inferno. É isso que eu acredito. E aí eu falei o que... Essa foi a tua resposta? Foi. Ela ficou brava. Ela falou que era crime. Ela falou que eu ia ser preso. Ela fez um monte de auê comigo lá. Mas não deu em nada. Porque eu coloquei no joelho. Né? Não tinha juiz. Mas o meu juiz foi Jesus. Aí eu coloquei ele no joelho. Ela no joelho. Aí depois o pessoal veio. Começou a me aplaudir a menina dentro da sala de aula. Depois que eu comecei a debater com a menina, ela começou a falar comigo ali dentro da sala de aula. E quando eu terminei o debate com ela, porque eu falei assim, olha, não tá dando pra conversar com você. Porque se você pediu a minha opinião, eu preciso responder aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, claro, né? E você tem que aprender a respeitar, porque a mesma maneira que eu te respeito, você tem que me respeitar. Claro. Então isso eu já estava acostumado porque foi desde sempre essa perseguição, né? Esses ataques espirituais. E ali eu conversei com ela, a diretora era crente, tudo. E ali eu fiquei muito triste naquele dia. E eu coloquei no joelho. E falei, Deus, eu não tenho advogado. Eu não tenho um juiz. Mas o Senhor é o meu advogado. O Senhor é meu juiz, o Senhor pode me justificar. Exatamente. Não passou um mês. Todos que zombaram de mim vieram me pedir perdão. Glória a Deus. Todos, e eu não falo isso por glória minha, pra eu me exaltar. Eu falo que entrega tudo na mão de Deus. Dependência. Seja dependente de Deus, irmão. Seja de você que tá me assistindo aí. Você que tá aí atrás das câmeras me assistindo. Seja no trabalho, seja em casa. Não sei onde você está agora. Mas seja diferente. Seja diferente porque Deus vai te honrar. E coloque tudo na oração, porque a oração é a base da vitória, é a base, é a chave. Porque a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto. E ele vai te responder. Então você acha que tudo isso que está acontecendo na tua vida é em vão? Deus tem um propósito maior para a sua vida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Se posicionar. No mundo que nós estamos vivendo hoje é se posicionar. E quantos adolescentes eu vejo, né, que não se posicionam. E eu vejo, assim, jovens, adolescentes que estão ali ao nosso redor, tá no meio cristão e não se posiciona. É verdade. Por quê? Porque, vou ficar com medo, é o medo. Vou ficar triste, vou me sentir humilhado. Irmão, você é filho do rei. Você é filho do rei. Você vai pro céu, Jesus vai voltar, vai subir. E quem não crê vai ficar. É isso que a gente tem que crer. Tem que crer, tem que acreditar na palavra do Senhor Jesus. Não tem que ficar olhando para a direita, para a esquerda, o que vai acontecer. Só fazer, né? Só fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Exatamente. Você não é um discípulo de Jesus? Você não é um discípulo de Jesus? Então seja. Então resplandeça Cristo. Então pelo menos seja um exemplo de Cristo na terra. Aleluia. Entendeu? Então é assim que eu aprendi e me ensino até hoje. E eu fico tão triste, jovens, que se diz cristãos, mas tem uma vida dupla.
É só a fachada. Dentro da faculdade é uma coisa, fora é outra. Dentro da igreja. É que nem esse hino que fala muito comigo. Aquele hino. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Tem tanta gente que canta com o coração vazio. Tá Só- perdendo nada. Tá fazendo nada. Perdendo o quê, né? Perdendo tudo com amor, por ele que eu tô gastando a minha vida. Irmão, você não tira nem 10 minutos de devocional. Como que tu tá É, o homem perdendo tá tudo pregando, com tá amor e pregando. com alegria? Como que tu tá perdendo tudo? Não, tem que ter constância. Se você quer viver pra ele, viva 100% pra Cristo. 100% pra Cristo. Perdendo tudo com amor e com alegria. Um namorado parou de gostar de você se largou no namorado, você já quer entrar em depressão, em crise de ansiedade? Não, meu irmão, aqui não. Aqui não. Jesus é alegria, Jesus é força. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça e vamos, irmão. Porque É o Deus é com fogo. você. Pra não perder o tempo, a gente vai te ajudar. Agora a gente vai falar de algo que também, porque o nosso podcast, ele fala de transformação. E o nosso podcast também é sobre a dependência de Deus. E por isso que os nossos parceiros estão com a gente. E hoje a gente vai falar de quem? De Duque. Fala aí, Diniz. Esse é um parceiro da hora. Você que acompanha a gente aqui e que quer um relógio da hora pra você ver a hora, Relógios Duque. Quer marcar teu devocional aí? Não quer perder tempo? Tá perdendo tempo com as coisas do mundo? Arruma um relógio da hora pra você, isso vai te ajudar. E é o seguinte, tá? O Vini tem uma parceria muito boa com a gente. Você que tá assistindo e quiser, você tem R$500 de desconto pra comprar qualquer relógio com ele. É só falar que viu, que ficou sabendo através do Transformados. E você que é convidado, Não vai ficar de fora também. não fica de fora, é melhor. Você tem R$700 de desconto. Então, se você quiser Eita. comprar um relógio, chama lá o Vini, crente também. Teu pai, tua mãe, vai ter esse Opa, desconto pode aí. deixar. Vai ter o desconto de R$700. Então, Top você que tá demais. procurando, é com ele. É isso aí, galera. Segue aí, Duque, tá bom? E a nossa parceria top também que tá com a gente, as meninas da Rain. Cara, elas fazem um trabalho incrível de social media, elas que cuidam de todas as nossas redes sociais, elas cuidam de tudo pra gente. Inclusive, se Samuel tiver precisando de alguém pra cuidar das redes Opa, sociais, pode é com deixar. elas. Elas são deixar. brabas. Se você também tiver interesse, tá passando aqui embaixo pra entrar em contato. Elas são brabas. Fala um pouquinho aí, Diniz. Galera, você que segue a gente lá no Instagram do Transformado, se não segue, para agora, vai lá seguir. Por favor. Volta, depois Por você vai favor. entender o que eu tô falando. Todos os vídeos, as edições, as postagens, as programações, são elas que fazem pra gente. Então, assim, é com muito carinho, com muita técnica, muita habilidade, é top. E eles estão com estúdio também agora pra fotografia, enfim. Tem muita coisa. É muito completo. É completo. Tem que seguir. Exatamente. Segue Fechou? lá. Segue lá. Meu irmão, eu tenho uma dúvida. Passou tudo tão rápido que eu nem consegui fazer a pergunta. A gente já tá Exatamente, chegando já tá chegando no final. Mas Já. antes do final, eu tenho Não, um tem que fazer pré-final. um podcast de 2 horas pra gente Tem que conversar. fazer um Vigília Cast. É, não Vigília tem que fazer, Cast, não vai ter adianta. jeito. Não vai ter jeito. Não adianta. É o seguinte, a gente tem muita gente que acompanha que ainda não é esse crente 100% que tá sendo convertido recentemente, é o novo crente. Eu mesmo não sou um crente de berço, eu sempre fico aqui, sempre trago o meu ponto de quando eu tava aprendendo, as dúvidas que eu tinha, que algumas eu ainda tenho. Conta pra galera, pra esse pessoal que tá começando a entender agora, tá começando a viver o evangelho, como são essas experiências, humanamente falando pra você, essas experiências sobrenaturais, mas aos olhos humanos. Por exemplo, quando Deus colocou a espada de fogo na sua mão, quando você fala que viu, você viu aos olhos, você viu na sua mente, a voz audível, quando ela é audível, quando ela vem no seu coração. Como funcionam Fala um essas pouquinho experiências? Pro novo convertido Pra entender quem não como entende é. nada, porque você tá falando aqui de espada, de anjo, a galera, o que esse cara tá fala, falando? meu Deus, esse menino tá doido. Botando fogo na sala, entendeu? Mas olha, o que eu quero fazer e falar aqui é algo muito simples, objetivo e rápido, porque já tá acabando o nosso tempo, infelizmente. É. Eu Mas acho você que vai vai ter que voltar, você vai fazer, voltar. vai ter que Nós vamos fazer ter um que fazer um- Transformado Podcast parte É 2 isso. Com Boa. certeza. com Samuel Tairone. Boa, Com vamos fazer. certeza. Pra eu contar agora a fase do novo Samuel, A né? gente nem começou. as A coisas. gente não falou nem do deveria da Carol que você participou. Verdade, gente. Um Enfim. abraço. Bom, já- a Carol, gente já amo marca demais. pra- Deus abençoe. Pra tão logo a próxima. É, então logo, por favor. Tá, mas e aí, fala. Mas assim, olha, você que está aí, né, no meio do caminho, tá começando a caminhada cristã, você que não conhece nada disso, eu creio que a única fonte que pode mudar a sua vida é Jesus.
Jesus, ele pode transformar a sua vida, independente de tudo. Com, né, todo respeito a você que está me assistindo agora, você que ainda não é crente, você que está me ouvindo, tem outra religião, com todo respeito. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus teve o encontro com aquela mulher samaritana, foi algo que marcou a minha vida. Porque foi algo sobrenatural. Porque só Jesus sabia o problema dela, só Jesus sabia o que ela passava e o que ela necessitava. E só Jesus é a fonte de água viva. Porque se nós bebermos de uma água qualquer, nós vamos continuar a ter sede. Mas se nós bebemos da água da vida, nós nunca mais vamos ter sede. Então você que está me ouvindo agora, eu quero te convidar. Você que quer aceitar Jesus também, eu posso, permita aqui fazer um apelo. Por favor. Você que está afastado do caminho do Senhor e esse podcast chegou ao seu coração. É momento de você tornar um novo rumo da sua história. Porque como eu falei aqui no podcast, às vezes Deus tem algo para nossa vida, mas basta nós tomarmos uma atitude. E qual atitude que você precisa se posicionar? Que você precisa mudar? É você se levantar, erguer a cabeça e ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque só Ele pode mudar a tua história. E as experiências que eu tive, graças a Deus, né, eu nasci no berço evangélico, mas o meu pai não nasceu no berço evangélico. E ele conta algumas experiências que ele viveu, que ele viu notoriamente a morte do lado dele. Mas sempre Deus derramando graça e dando mais uma oportunidade de vida. Você hoje só está com esse fôlego de vida porque Deus te deu mais um fôlego para você continuar, mais uma graça para você continuar. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então você que está me ouvindo aí agora, crê que Jesus tem um plano para a sua vida. Você que deseja viver essa experiência, e eu profetizo na sua vida que você vai viver muito mais. Porque ser transformado por Deus não é só de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É você ser transformado por Deus e viver o verdadeiro avivamento. Porque os meus pais me ensinaram isso. O verdadeiro avivamento não é você estar ali na igreja, você pular, você ali estar se alegrando na presença do Senhor. Mas o verdadeiro avivamento é você estar ali, ajudando o irmão. É você estar ali tendo empatia, amor ao próximo. É você estar ali vendo que aquela pessoa precisa de Jesus e você tem Jesus, mas você não fala. Então você que está me assistindo, você que está me ouvindo e quer tomar uma decisão hoje, o Senhor está dizendo para você: eu sou a única saída que pode mudar a sua história. Quer viver a transformação? Se renda 100% ao Senhor. Se renda, começa devagarzinho, começa aos poucos. Porque eu sei que as pessoas que vêm de fora do mundo é mais difícil, porque a guerra é maior. É uma guerra ali, uma luta contra a carne e o espírito. Sim. Então você que está vivendo essa guerra, continua aos poucos. Falei um versículo da Bíblia. Ore pelo menos 1 minuto ali, faça uma oração de manhã, depois faça uma oração à tarde. Às vezes eu não consigo dobrar meu joelho para orar, mas eu falo com Deus aqui na mente, diariamente. Na simplicidade. Na simplicidade, não precisa, né? É bom ter o conhecimento, com certeza, mas o Senhor, Ele entende. Uma lágrima do seu rosto, o Senhor já entende o que você precisa. O Espírito Santo leva ao Pai e é como um caderno que Ele lê e vê tudo que você está passando. Então essa palavra que eu deixo para o seu coração é: creia em Jesus, que Jesus pode transformar a sua vida. Mas creia e se posicione. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Hoje eu tô pensando que é de noite. Tá no culto, né? Eu tô no culto. Nessa tarde, o Senhor está falando para você: se posicione. É tempo de você tomar uma atitude que vai mudar a sua história. Amém. Amém? Ó, Samuel, antes de a gente ir de fato pro final, eu preciso te perguntar, e rapidamente precisa ser essa resposta por causa do tempo. Eu sei que você tem que ter os seus compromissos, mas eu quero saber como foi pra ti participar do DVD da Carol. Porque foi lá que a gente conheceu, inclusive, e a gente tava lá e foi algo, nossa, tremendo que a gente pôde presenciar. Mas tu, estando naquele lugar, como que foi a experiência pra ti? E se tu puder dar uma palhinha da música que você cantou com ela também, vai ser top. Olha, eu falo que Deus, Ele não une pessoas, né? Ele une propósitos.
E eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, porque sem Jesus a gente não é nada. Se não fosse Deus na minha vida, não era nem para estar aqui. E eu estava na minha casa quando eu recebi a notificação da Carol. Eu comecei a chorar e eu orei, eu me alegrei, porque de tantas pessoas, de tantos homens e mulheres de Deus, de tantos jovens que estavam ali, podiam participar daquele DVD, o Senhor tocou no coração da Carol para me chamar. E é como o Senhor vai e fala a Samuel para escolher Davi. Né? Tem no meio dos seus irmãos, mas ainda resta um que está lá no pasto. E eu me sinto como um Davi, né? E estar com a Carol nessa gravação foi um cumprimento de promessa na minha vida. Eu amo a Carol, meu Deus do céu. Eu falo que ela é minha tia do coração, porque eu tenho 16 anos, né? Sou novinho demais. Mas ela é muito importante pra mim, porque ela é a minha referência. Eu sempre tive a Carol como minha referência espiritual, né? Ela é uma referência pra nossa geração, para os jovens, para os adolescentes, nosso meio cristão. Ela é uma porta-voz do céu. E está nessa gravação uma honra. Foi algo de Deus mesmo, que ela me ligou e falou: amigo, você consegue gravar comigo? Eu falei: eu topo, então vamos gravar, vamos marcar um ensaio. E essa canção fala muito comigo, e eu falo que essa canção foi de Deus pro meu coração. Porque essa canção diz que chegou a nossa vez de viver o avivamento. Um pedacinho, vai. Pode cantar um pedacinho aqui? Só um pedacinho. Eita, calma aí. Chegou a nossa vez de viver o avivamento, de ver fogo do céu descendo e enchendo todo o ambiente. Chegou a nossa vez de ser cheios do Espírito Santo, de ver os filhos profetizando. Minha geração está sedenta, sedenta, sedenta. É forte, Brasil, é forte demais. Galera, esse DVD vai lançar em breve. Samuel participou, tá top demais, Gabriel. Muita gente participou. Carol, valeu pelo convite, tá naqueles Carol, assim. Você é top. E todo mundo que participou nesse DVD vai passar por essa mesa aqui pra gente foi conversar, brasa, trocar. foi forte, top demais. foi. E Samuel, a gente precisa então te agradecer. Quero saber Eu se que você agradeço. gostou. Pra nós foi uma Meu honra Deus. te receber. Já quero parte 2 já. Vai ter, gente. Não tem como, não acabou. Não tem como. Esse episódio continua. 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 Galera, vou pedir para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, Arthur Pompeu, Rodrigo Diniz, Samuel Tairone. Se inscreve no canal, deixa o like aí, rapaziada. E que eu tenho certeza que Deus está abençoando você com esse podcast e que você vai sim ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, amém? Se esse podcast e se tudo isso que foi falado fez sentido para você, talvez seja o começo da sua transformação. Jesus transforma. Antes de encerrar, deixa uma palavra pra galera aí. Olha, uma palavra rápida que eu vou falar. Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, te ama e quer te levar para o céu. Então não perca tempo. Jesus em breve volta e quer restaurar e transformar a sua vida. Eita, aleluia! Valeu, galera. Valeu, galera! Tamo junto, Deus abençoe. Transformados.